E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Vamos à segunda parte da personalização do KDE Plasma. Fique aí e confira após a vinheta. Bom, pessoal, e aí nós tínhamos feito aquelas configurações, né, de estilo. Agora eu vou mostrar para vocês a dock para nós personalizar essa primeira parte. Você pode dar um Ctrl Alt T, que ele vai abrir o console, né, que é o terminal do KDE Plasma. Eu vou maximizar ele aqui. Esse console aqui, o meu eu fiz algumas modificações, ó. Já aproveitando que eu tô nele aqui, eu vou mostrar como configurar ele aqui, ó. Você pode vir em gerenciar perfis, você pode pôr um novo perfil, você pode dar um nome aí que você quiser. Eu vou aplicar aqui, vou dar um OK. Eu vou definir ele como padrão e vou editar ele. Nessa tela aqui, ó, nós podemos vir aqui, ó, em aparência e você pode estar escolhendo aí a aparência que você quiser. Por exemplo, eu vou escolher essa aqui, ó, esse azul, e vou vir aqui em editar. Ele vai aparecer essa tela aqui, ó, e aí ele tem várias cores aqui, ó. A cor do texto tem a cor intensa, tá? Você pode trocar aqui, ó, vou colocar essa mais clarinha aqui. Tem a cor, eu vou colocar branco, e a cor fraca, eu vou colocar esse azul fraquinho e vou dar um aplicar. Ele tem aqui a cor de fundo, a cor 1, cor 2, cor 3. Isso aí é tudo questão de você tá vendo e configurando, tá? Eu vou dar aqui, ó, isso aqui é a transparência do fundo. Eu vou aplicar, eu vou dar um OK aqui, eu vou aplicar e vou dar um OK e vou dar um OK. Eu vou fechá-lo aqui e vou abri-lo novamente. Vocês estão vendo aí que ele já ficou transparente. As letras ficaram em branco. Tem o cursor, tem diversos aqui. Eu não mexi em nada, eu só alterei aqui as cores. Vou dar um OK, vou dar um OK. Então você vai dar um sudo apt install latedoc, tá? E aí você vai dar dar um enter, vai digitar a sua senha e aí ele já vai fazer a instalação da dock. Outra coisa aqui que eu esqueci de mostrar, se você quiser, ó, você vai vir em gerenciar, editar. Se você quiser aumentar a letra, que nem eu aumentei aqui, ó, você vai vir em aparência e vai vir aqui, ó, escolher. Você pode estar até escolhendo outra fonte ao seu gosto. Aí eu estou usando a hack regular e eu coloquei aqui 40 só para mostrar no vídeo. Então nós podemos fechar aqui. Se vocês virem aqui, ó, todos os aplicativos, aqui, ó, eu abri aqui, ela vem desta forma. É só você clicar aqui, ó, e configurar a configuração da área. Então ela vai abrir essa aparência, você coloca aqui avançado e aí você pode pôr aonde você quiser. Inferior, do lado esquerdo, ela vai para o lado esquerdo, do lado direito vai ficar a seu critério. Ela vai, eu estou usando ela aqui no inferior. Você pode colocar ela mais para a esquerda, ó, justificado, mais para a direita e no centro. Eu estou utilizando no centro. Você pode definir ela aqui, ó, como sempre visível. Ela não vai ocultar, desativar com janela ativa. Quando tiver uma janela ativa, ela vai sumir. É desta forma que eu estou utilizando. Ou ocultar automaticamente, eu estou utilizando desta forma aqui. Mas você pode escolher aí. Ela tem um atraso aqui para poder abaixar e para ocultar. Então você pode estar escolhendo a velocidade aí. Eu não mexi nisso também. Nós temos aqui a roda do mouse, né? Que é essa não sei se está dando para ver o scroll para você poder fazer alguma ação. Eu também não mexi. Rastreamento de tela atual, eu também não mexi nisso. Tem umas outras opções aqui, eu não mexi. Isso aqui eu também não mexi em nada. Você pode estar habilitando aí e vendo qual melhor fica para você. Nós vamos ter aqui em cima a aparência, o tamanho. Ó, você pode estar diminuindo ela aqui ou aumentando, fica a seu critério. O meu acho que eu diminuí, ó, eu deixei assim. Isso aqui ela vai dar uma separada, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, ela deu uma aumentada e aí ele já não deixa mexer ali. Ou você pode deixar aqui, ó. Tá, então, e relativo aqui, se você mexer no relativo, você não consegue mexer no absoluto. Então aí você veja qual melhor fique para você aí. O comprimento máximo
é esse aqui, ó, ele tá mostrando na régua ali, ó, naquela comprimento máximo ali, ó, por exemplo, se você diminuir aqui, ó, é onde você quer que fique os ícones. Se eu não me engano, eu deixei a minha aqui com 80. E o deslocamento, ó, se você quer mais para lá ou se você quer mais para cá, eu deixei aqui no meio mesmo. O comprimento da margem, então aqui é o espaço entre um ícone e outro. Você pode também estar vendo qual o melhor aí para você. Tem a altura, eu deixei ela assim bem mais alta. Essas cores aqui eu não mexi, eu não testei, teve algumas que bugou, tá? Aqui é para ela usar as cores do tema. Inteligente, ele vai ficar pegando a cor que você mais utiliza no sistema e vai ficar colocando ali. Eu também não achei legal. Eu vou deixar aqui plasma. Aqui tem o tamanho do fundo, ó. É esse fundo aqui, ó, de baixo. Na verdade, eu desliguei ele. Eu tirei ele. Tem umas outras coisas aqui, quando você desabilita aqui, ó, você não pode usar mais essas opções aqui. Tem os efeitos, tem o tamanho do efeito aqui, ó, que é esse aqui, ó. Tá vendo que ele ficou maior? Se eu diminuir aqui, ó, ele diminuiu pouca coisa, né? Tem a opacidade, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo que ele deu uma sombra ali, ó, nos ícones? Isso aí vai depender muito dos efeitos da área de trabalho que você tá usando. Tá, eu vou deixar em 100 aqui. Ele tem um tema aqui, ó, que ele ficou branquinho ali, ó. Se você deixar no padrão, ele vai ficar como uma sombra. Você pode alterar a cor aqui também, ó. Tá em branco, vamos colocar um amarelo aqui, ó, para ver. Tá vendo? Ele já vai ficar amarelão aí. Vai ficar bem legal aí, você faça suas configurações. Temos as animações aqui, ó. Tem a velocidade de 3x, ó. Ele ficou um pouco mais rápido. E tem a de 1 aqui, ele já ficou mais lento. Eu costumo deixar aqui na 3, ó. Fica mais rapidinho. Tem outras aqui, eu não mexi nisso. E tem os indicadores aqui. O plasma, ele vai selecionar aqui, ó, tá vendo? Um fundo meio transparente. Tem download aqui, ó. Eu não tinha visto isso, mas tem o download aqui, ó, se você quiser. Mas ele só tem apenas 4. O comprimento aqui, ó, tá? Eu acho que fica melhor assim, mais juntinho, né? Separar um pouco aqui, ó, pronto. E tem aqui opções de indicador prazo, estilo inverso do indicador. Isso aqui, ó, é se você fosse, por exemplo, eu vou deixar a linha aqui, ó. E aí ele vai ficar em cima aqui, ó, tá vendo o pontinho em cima? Se você tirar aqui, ele fica aqui embaixo, quase não dá para ver. Habilitar isso aqui, eu desabilitei por quê? Pronto. E aí nós temos as tarefas aqui. Temos os emblemas, notificação de tarefa, informação, cor. Eu não mexi em nada também. Temos as interações aqui, ó. Temos os filtros. Eu não mexi muito nisso. Temos os lançadores, o global, deixa eu ver. Se você deixar o mouse em cima, ele te dá uma dica, ó. Usar um conjunto de lançadores para área de exibição que independentemente de qualquer outra. Tudo que tiver, por exemplo, se você tiver em duas áreas de trabalho, uma área de trabalho virtual, ele vai estar aparecendo aqui na dock, independente da área que você esteja. E tem o global aqui, usa o conjunto de lançadores, entre diferentes layouts, que vai alterar conforme a sua área de trabalho. Eu acho, se eu não me engano, eu deixei em único aqui. Tem essa rolagem aqui, ó. Eu também não mexi, eu deixei desligado. Tem ações do botão esquerdo, aí você tem que habilitar aqui, ó. E tá vendo percorrer pelas tarefas e tal. Você pode estar vendo aí qual melhor se enquadra para você. Então, essa parte aqui da dock, você pode vir aqui, ó, no menu, tá clicando com o botão direito aqui, ó, e adicionar a área de trabalho, e depois você pode arrastar ela aqui. E aí ele já foi, depois você pode deletar esse da área de trabalho. Vocês viram ali que ele fez algumas animação. Para você remover esse relógio aqui, eu não gosto dele aqui, ó. Você pode estar configurando a área de trabalho e depois você vem aqui, clica nele, ó, e remover o relógio. E aí ele vai sair. Ou também, se você quiser mais prático aqui, ó, você pode clicar em cima do menu, mostrar alternativas e colocar aqui, ó, na primeira opção, mudar. E aí quando você vir aqui, ó, no menu, que ele tá desta forma, vocês estão vendo que tá transparente também. Foi aquela mudança que nós fizemos aqui, tá? E que quando você pode trocar o menu aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar o gráficos aqui, ó, o ocular, e eu arrasto aqui em cima da dock, ela vai ficar internet, eu vou colocar Steam aqui, ó, também, multimídia, vamos colocar aí só para mostrar aqui, eu vou colocar a loja, vou colocar o console, e aí depois aqui, ó, é só você segurar aqui, ó, clique, segura e arrasta para onde você quer, na sequência que você quer aí, ó, e aí ele vai ficar assim. Esse menu ficou assim por causa desta configuração aqui que nós fizemos aqui, ó, na aparência, esse estilo do plasma aqui, ó.
foi esse Aritium Dark Flat Bluer aqui que nós colocamos, por isso que ele modificou o menu aqui também. E aí eu vou voltar ao meu menu aqui, vou mostrar as alternativas, e aí eu vou ficar com o meu aqui que eu gosto de utilizar. A Dash to Dock, aí vocês estão vendo que quando eu abro qualquer coisa, ó, ela abaixa, quando eu fecho, ela se você fizer assim, ó, e maximizar, aí ela aparece. Se você maximizar novamente, ela vai sumir. Essa aí foi a dica da Dash to Dock aí, a personalização. Depois que eu coloco a Later Dock aqui, eu costumo desprender esses ícones daqui, ó. É só você clicar com o botão direito do mouse nele e soltar do gerenciador de tarefa. Porque eu já tenho ele aqui. Quando você abrir aqui, ó, ele vai ficar aqui. Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou desprender esse cara aqui e isso aí vai ficar a seu critério, ok? Eu vou soltar ele aqui, vou soltar esse outro aqui, eu vou soltar esse outro aqui também. Só que ele tá aberto aqui, ó. E aí você pode, ó, eu vou prender ele aqui, ó. Cadê? Fixar no lançador. E aí eu vou trazer ele para cá. Quando nós fecharmos aqui, ele vai ficar aqui no lançador. Basicamente, isso que eu faço aqui no meu. E você pode estar explorando outras coisas. Eu vou vir aqui para minha máquina física, tá? Então vocês estão vendo aí, basicamente as mesmas configurações, ó. A minha dock aqui tá com aquele efeito de dar uma clareada, né? Porque eu tô com fundo, com o plano de fundo escuro. Então eu vou abrir aqui as minhas configurações e nós vamos dar continuidade aqui no comportamento do espaço de trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o tanto que tem de efeito que lá na máquina virtual ele não estava pegando. Eu creio que deve ser por causa da placa de vídeo, alguma coisa do tipo, porque os efeitos trabalham aí muito com a placa de vídeo. Então tem um comportamento geral. Você pode aumentar, diminuir a animação. Ele vai estar aqui como padrão, ó, um clique em arquivos e pastas. Eu vou marcar ele aqui, ó, para vocês verem. Por exemplo, se a gente abrir aqui e ele já vai entrar. Com um clique, ele já vai entrar nas coisas. Então, se você faz com que selecione, eu vou aplicar aqui. Eu vou abrir aqui novamente, ó. E aí ele vai selecionar e você vai ter que dar 2 cliques para entrar. Isso aí vai variar de cada gosto de cada um aí, né? Aqui, clicar na barra de rolagem, desloca uma página para cima ou para baixo. Eu não mexi, eu deixei padrão aqui. A única coisa que eu mexi aqui foi trocar o tipo de clique. Dá 2 cliques para abrir as coisas. Aqui temos os contornos da tela. Aqui, ó, no meu, eu deixo apresentar todas as janelas. E no outro aqui, a grade de áreas de trabalho virtual, ó. Se a gente vir aqui, ele vai mostrar minhas 2 áreas de trabalho virtual. E se a gente vir aqui, ele vai mostrar tudo que está aberto aqui na minha área de trabalho. E aí você pode configurar vários que você queira. Efeitos da área de trabalho. Aqui nós temos a acessibilidade. Então você pode ver aqui, ó, cada efeito como ele funciona com o videozinho que ele tem aqui, ó. E aí ele vai mostrar para você aí, ó. Tá vendo? Ó. Ele vai mostrar para você. E ele tem a configuraçãozinha aqui, ó. Você pode mudar. Você pode estar vendo aqui, ó, os atalhos, ó, para ampliar, Ctrl++. Então, tem as teclas de atalho ali, que você pode estar vendo. Faz as janelas aparecerem e desaparecerem suavemente quando são exibidas ou ocultadas. Isso é o que eu uso. As outras aqui eu não testei muita coisa. Ó, tem a animação da mudança de área de trabalho, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Então eu deixei deslizar. Ó, eu vou colocar aqui desaparecimento. Tá vendo? Bem bacana. E tem animação de cubo. Eu vou aplicar aqui, vamos ver qual é essa. Bem bacana também. Você pode ver aqui, ó, como eu falei, você pode estar vendo o vídeo também, que ele vai mostrar. Essa de cubo aqui, ó, tem umas configurações, ó. Duração da rotação, vou deixar padrão. E tem aqui, ó. E aí, bem bacana, né? Tem essa aqui, vamos aplicar aqui. Também é bem bacana. Eu vou deixar na de cubo aqui, eu gostei da de cubo. Ó. Ok? Então, aqui na aparência, ó, destacar a borda da tela, eu não mexi muito nessas aqui, tá? Então, é questão de você ir marcando aí, aplicando e vendo.
borrar plano de fundo por trás. Eu não mexi nessas aqui. Despedaçar é essa, deixa eu abrir aqui, ó. É essa aqui, ó, que ele despedaça. É este cara aqui, ó. Se a gente aplicar, e aí eu vou abrir, ele fecha, ele some. E aí despedaçar essa aqui. Ele tem aqui borrar o plano de fundo para trás, semi-transparente. Essa de folha. Tem essa aqui, ó, que ele fica meio transparente. Tem algumas aqui que eu não entendi muito bem, ó. Faz as folhas voarem suavemente quando são exibidas ou ocultadas. Eu não entendi muito bem. Eu vou tirar ela aqui. Tem muitas aqui que eu não vi muita diferença. E tem essa da lâmpada aqui também é bem bacana, ó. Quando você, tá vendo? Quando você minimiza ou maximiza, ela dá este efeito aí. Tem uma outra aqui, ó, que eu acho achar das janelas quando são minimizadas, ó. Eu vou colocar essa aqui, tá vendo? Ela dá um efeito assim, ó, de achatamento. Essas aqui, ó, a lâmpada mágica, ela tem o achatar, ela tem vídeo. Tem umas outras aqui, ó, também tem vídeo para mostrar. Ó, tá vendo? É esse efeito aqui. Janelas instáveis, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Ela balança aí, ó. Eu vou fazer o teste aqui para mostrar para vocês. Deixa eu soltar aqui, ó. Tá vendo? Bem bacana aí, né? Ela fica balançando. Eu vou deixar aí. Essa daqui. Essa daqui é isso aqui, ó. Eu vou desmarcar aqui. Vamos aplicar. Deixa eu ver. Tá vendo? Ela fica com efeito mais grosso. Eu vou deixar ela aqui. Tem umas que elas não tem vídeo. E aí você tem que ir testando para ver qual que fica melhor aí, qual o seu melhor gosto. E tem aqui, ó, mostrar FPS, só que é meio estranho, tá? Porque ele fica aqui, ó. Ele tem uma edição aqui, ó, que você pode dentro do gráfico, nenhum lugar superior esquerdo, tem a cor do texto, a nota, mas ele não mudou muita coisa. E também fica um negócio meio estranho, né? Eu vou aplicar aqui, mostrar a pintura. Eu também não entendi essa daqui, tá? Tem o foco aqui, ó, desliza as janelas para trás, a outra forma de relevo. Então, você pode estar... as que tem aqui, ó, você já consegue estar vendo o efeito dela aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver essa outra aqui, ó, escurecer inativas. Ó, ele escurece, tá? Então, você pode estar fazendo seus testes aí, veja qual a melhor para você. E aí nós temos o gerenciamento de janelas aqui, ó, todos têm vídeo, videozinho. Essa aqui é a que eu uso aqui, ó, Ctrl F8. Ele mostra as áreas de trabalho, tá? E o Ctrl F9 ele mostra os aplicativos, que foi a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó, ok? E aqui, cubos da área de trabalho, este cubo aqui, ó, isso aqui, ele é bem legal, mas você tem que ter, ó, eu vou habilitar ele aqui e vou mostrar aqui, ó. Quando você dá um Alt Tab, se você vir aqui nas configurações, ó, o cubo Alt Tab não, é Ctrl F12, ele tem aqui umas configurações, tá? Eu vou dar um OK aqui, então é Ctrl F11. E aí ele vai mostrar duas áreas. O que que você vai ter que fazer para estar fazendo o cubo? Você tem que vir aqui, ó, em áreas de trabalho virtual. Eu vou adicionar mais 4 aqui, vou aplicar e aí eu vou dar um Ctrl F11, ó. E aí ele vai ter as áreas de trabalho, tá vendo? É meio futurística, né? Isso aí. Eu vou remover aqui, ó. Pera aí. Remover. Vou vir aqui nos efeitos. Deixa eu vir aqui. Cadê? Ferramentas, gerenciamento de janela. Eu vou desmarcar esse cubo aqui. Não é muito legal. Tem essa grade das áreas virtuais aqui, ó. Você pode estar vendo o vídeo também. Essa aqui eu tenho, mas como eu tenho só duas áreas de trabalho, ele está mostrando desta forma. Tem essa mudança de pilha, é muito bacana, tá?
Só que eu não consegui, eu não entendi, eu não consegui fazer isso funcionar. Ela é muito bacana. É quando você aperta o Alt Tab, só que no meu ele tá ficando assim, eu não sei por quê. Tem umas configurações aqui, ó, área de trabalho, todas as áreas de trabalho. Quando eu descobrir como é que faz isso funcionar, eu mostro aí em outro vídeo para vocês, ok? Tem redimensionamento de janelas, aqui eu também não mexi, aperto das janelas, ó, mostrar a animação da área de trabalho, suja a tela da área de trabalho, eu não mexi. Você pode baixar aqui, ó, também, você pode baixar, ó, ele tem alguns efeitos aí, ele não tem muito, eu também não mexi nada. Tem o touchscreen, para quem tem uma tela touchscreen aí, o meu não tem, ó. Seria para você marcar o ponto aqui e o que ele quer que fazer. Quando você tocasse na tela, ele ia fazer isso. Tem a tela de bloqueio. Aqui, ó, eu desmarquei tudo, tá? Eu não uso tela de bloqueio. Tem as áreas de trabalho virtual que você pode estar colocando. E tem aqui as atividades que eu também não mexi nisso. E aí nós temos aqui, ó, o gerenciamento de janelas. Tem o comportamento da janela, clique para obter foco, tem várias configurações. Eu particularmente não mexi em nada disso. Tem várias coisas aqui que você pode estar explorando aí e veja aí qual melhor fica para você. Mas eu particularmente não mexi em nada disso. Tem mudança de tarefa. Eu também não mexi nada disso. Tem os scripts do Kawin aqui, ó. Eu também não mexi nada disso. Tem regras de janela aqui, você pode adicionar uma nova regra e tal. Eu também não mexi nada disso. Nós temos os atalhos aqui. Se você quiser configurar algum atalho personalizado, você quiser conferir os atalhos do para abrir o Dolphin, ó, é o Meta, é a tecla Super, é Meta aí. Ele vai abrir o Dolphin, tá? Então você pode estar vendo aí, conferindo os atalhos. Se você quiser trocar algum, tem inicialização e desligamento. Você pode trocar lá quando você vai fazer. Deixa eu abrir aqui, ó. Nessa tela aqui, você pode trocar esse plano de fundo. É só você vir aqui, ó, e você pode estar carregando aqui, limpar a imagem, carregamento de um ficheiro. E aí você vai escolher uma imagem para colocar. Quer ver, por exemplo, eu coloquei essa aqui no meu. Eu vou fechar aqui e vou aplicar. Ele vai pedir a senha aí. Quando eu fizer login, ele vai estar com aquela imagem de fundo lá. Tem os aplicativos que vão iniciar automaticamente. Se você quiser adicionar algum, você pode estar adicionando aqui, ó. Adicionar aplicativo, script, serviços em segundo plano. Ele vai mostrar o que está sendo executado aqui em segundo plano. Seção da área de trabalho. Tem algumas configurações, eu também não mexi em nada. E tela de inicialização. Essa tela aqui é aquela quando está carregando, que ele aparece KDE Plasma. O meu aqui eu não coloquei nada, tem um botão teste, ó. Se a gente clicar aqui em baixar, ele tem, deixa eu mudar aqui, ó, que fica melhor, tá? Ele tem várias aí. Tem um Ubuntu Metrô e ele nem mostra nada aqui. Então eu acho que essa tela aí é quando o KDE está iniciando, ele passa aquela tela primeira lá de load das coisas e depois ele vai dar um carregamento. Eu creio que seja essa, tá? Eu não mexi em nada disso também. Tem pesquisas e basicamente esse vídeo vai ficar um pouco maior que o primeiro. Tem aqui as configurações de usuário. Você pode estar trocando aqui, ó, colocando uma foto ou escolher uma foto do arquivo. Tem os aplicativos aqui, tem carteira, comentários do usuário, conta, tem as configurações da rede, configurações, ó, do proxy, cookie cache, tem as informações do sistema, tem atualizações se você quiser deixar manualmente ou automático, tem dispositivos de hardware aqui, ó, o teclado, você pode estar vendo aí, se você quer fazer alguma alteração, tem o mouse, tem o meu que é notebook, é um touchpad, então ele tem o do touchpad, tem o controle, quando o seu controle está conectado, ele vai aparecer aqui, você vai mexer, tela e monitor. Aqui tem onde você pode estar trocando a resolução, frequência do seu monitor. Tem o compositor, né? Que eu já expliquei alguns vídeos aí. Ele vai vir para o padrão com OpenGL.2. Eu deixei o OpenGL.3 e de resto eu deixei assim. Eu não mexi em nada. Eu expliquei
em algum vídeo aí que tem que marcar aqui, ó, permitir que aplicativos bloqueiem a composição. Quando eu fiz aquela configuração aqui no Lutris para ele desabilitar os efeitos desktop. Essa configuração aqui do compositor você tem que deixar marcado. Ele tem a gama aqui, eu também não mexi em nada. Tem cor noturna, eu também não mexi em nada. Ele tem o áudio aqui, onde você pode estar selecionando seu microfone, se você quer que saia no fone ou no alto-falante. Você pode vir aqui em configurar, ó, eu desabilitei o microfone da webcam. Eu coloquei para ele iniciar com o meu headset 7.1, ó, você está vendo aqui. Eu selecionei ele aqui, enfim. Tem o gerenciamento de energia, você pode estar vendo aí. É uma configuração normal, como as outras DE, tá? Escurecer a tela após 10 minutos. Tem os armazenamentos removíveis aqui. Tem o Bluetooth, tem impressoras, KDE Connect e o Thunderbolt que não está disponível. E por último aqui, para nós encerrarmos, você quiser trocar o seu papel de parede, é só você clicar com o botão direito do mouse e configurar a área de trabalho e papel de parede. Então, nós temos aqui, né? Ele já vem com alguns papéis de parede. Você pode estar tipo de papel de parede aqui, ó, imagem ou simples. Então, você pode estar vendo aí qual melhor fica para você. O posicionamento, e ele tem uns plugins aqui. Eu não entendi muito bem para que é isso. É tudo uma questão de você estar testando aí, baixando e testando, ok? Se você quiser adicionar uma imagem sua, é só você vir aqui, ó, adicionar imagem, tá procurando ela aí e tá dando um abrir, ela vai aparecer aqui, é só você selecionar. Se você quiser, ó, eu tenho vários aqui que eu baixei, ele tem aqui, ó, baixar novos papéis de parede. Muito bacana que você não precisa mais ficar aí em site aí, ó, ele tem vários aí. Você pode colocar aqui, ó, os melhores avaliados, ó. E aí ele vai pegar aí os que foram melhor avaliados. Você pode procurar aqui também, que nem eu procuro muito por Linux. E aí ele vai aparecer só papel de parede de Linux aí, ó. Tem uma variedade muito grande. E aí fica a seu critério. Ele tem todas as aqui, ó. Todas as categorias, ó, tem animais, ó, animais, deixa eu tirar isso aqui, que ele vai aparecer bem mais, tá vendo? Os gatinhos aí, ó, gatinho e cachorro. Nós temos aqui natureza, é bem mais prático aí, você não precisa ir lá em alguma página e estar procurando. E aí é só você clicar aqui em instalar, ele vai aparecer aqui, você vai clicar nele e vai dar um aplicar, ele já vai aparecer aí na sua área de trabalho. Nós temos aqui, ó, ações do mouse, eu também não mexi nisso. Temos aqui localização, eu também não mexi nisso. Temos os ícones, eu também não mexi em nada disso. Essa aí foi uma explicação aí como eu configurei aqui. Eu também ainda estou aprendendo a mexer no KDE Plasma, tá? Eu já tinha mexido nele, mas há muitos anos atrás eu sempre utilizei o Gnome. E aí eu tô me adaptando ainda. Basicamente é isso aí. Tem muitas coisas aí que você tem que estar explorando, tem que estar vendo como funciona para você ver qual é a melhor forma aí para você. Uma outra coisa, se tudo que você vir aqui, ó, no KDE, você tem como configurar o relógio, por exemplo, ó, aparência, calendário, fuso horário. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, dispositivos aqui, ó, todos os dispositivos, configurar dispositivos removíveis. E aí ele vai abrir aqui o menu aqui, ó, configurar painel de aplicativos. Então você pode trocar ali, ó. Eu vou escolher uma aqui. E aí ele tem aqui, ó, vários que você pode trocar ali, ó. Ícones do sistema ou outro ícones. Então você pode navegar aqui também. Está selecionando um ícone aí que você baixou. Eu posso pôr aqui, ó, o do KDE Neon. Eu vou aplicar aqui, ó. Pronto, ele apareceu ali. Apenas nome. Tem várias coisas aí, ó. O teclado aqui, o atalho do teclado. Eu vou escolher um outro aqui. Se vai ficar legal isso aqui. NVIDIA. É tudo uma questão de você tá vendo aí e estar personalizando. Lembrando que tudo você tem, ó. Você tem como configurar o paginador, configurar a área de trabalho, toda coisa aqui, ó, configurar, bloquear, tal, encerrar sessão, tudo isso aqui, ó. Eu não vou, se você marcar aqui encerrar a sessão, quando você clicar aqui, ele vai aparecer. Eu não vou fazer isso porque ele vai cortar a gravação. Tudo que você clicar com o botão direito em cima, ele tem
configuração. Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro e do segundo vídeo, tá? Esse aqui vai ficar um pouco maior, que é para a gente já poder finalizar aí, não ter que fazer a terceira parte, ok? Se vocês gostaram aí, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos, as suas redes sociais, onde você quiser compartilhar, compartilhe aí para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.